Olá, caminhantes para a luz. Hoje, terça-feira, nós estamos para fazer a leitura e a proclamação do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Marcos 1, de 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, tendo ido à sinagoga, aí Jesus ensinava e se maravilhavam com seu ensinamento, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Achava-se na sinagoga deles um homem com um espírito impuro que gritou: "O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o espírito impuro saiu dele, sacudiu violentamente, soltando um grande grito. E todos se admiravam a ponto de perguntar uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele dá ordem até aos espíritos impuros, eles lhe obedecem." E logo sua fama se espalhou por todas as partes, em toda a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala desse Jesus que nos ensina, mas que ele nos ensina com autoridade. E o Evangelho vai dizer que aquelas pessoas diziam, ele nos ensina com autoridade, não como os doutores da lei. E eu me perguntava, eu falo para você, como os doutores da lei nos ensinam? Aqui o Senhor também nos abre os olhos. Os ensinamentos que são dados por Jesus e os ensinamentos que são dados por doutores da lei. Aqui o Senhor também nos faz uma diferenciação entre os ensinamentos que são de Jesus e aqueles que não são de Jesus. E aí eu posso pensar no meu coração, eu pensava, mas esses doutores da lei também falavam de Jesus, falavam da lei. E por que a diferença? Por que dizer que Jesus fala com autoridade e aqueles doutores da lei não falavam com autoridade? E aí o Senhor vem nos mostrar mais abaixo, quando ele mostra essa pessoa, que estava assim, ele diz, um espírito que estava com um espírito impuro. E aquele espírito reconheceu logo Jesus. E ele começa a gritar: "O que queres de nós, Jesus de Nazaré?" Ele começa a perguntar isso de Jesus. E eu me pergunto, e você também talvez se pergunte, por que esse homem que possuía um espírito impuro, por que esse espírito impuro perguntava de Jesus: "O que queres de nós, Jesus de Nazaré?" Será que ele já sabia que Jesus queria alguma coisa dele? Será que Jesus queria alguma coisa dele? Vieste nos destruir. E ele reconhece, ele pergunta o que Jesus quer dele, ele pergunta: "Tu vieste me destruir, porque eu sei que tu és o Santo de Deus." Ora, aqui nós vemos que esse homem possuído por esse espírito impuro, ele já sabia que aquilo não era algo agradável a Jesus. Ele já sabia que ele, como Santo de Deus, não achava aquilo agradável. E aí Jesus o repreende, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o espírito impuro sai dele, sacudindo violentamente, soltando um grande grito. Ora, aqui nós vemos a diferenciação, nós vemos a autoridade de Jesus. Jesus não ficou brincando com aquele homem. Aquele homem, quando ele reconhece Jesus, ele já diz: "Tu vieste nos destruir." E Jesus instantaneamente, imediatamente já fala, "Cale-te, e saia desse homem." Naquele momento Jesus já diz para aquele espírito para se calar e já liberta aquele homem daquele espírito. Jesus não fica rodeando, não fica fazendo encenações, não. Jesus diz para o espírito se calar com autoridade e o expulsa daquele homem. E o espírito sai e deixa aquele homem livre. Sacode aquele homem e deixa ele livre. E todos ficaram admirados a ponto de perguntarem uns aos outros: "O que é isso, um ensinamento novo? Até os espíritos impuros lhes obedecem?" Ora, aí nós vemos a autoridade de Jesus e nós vemos a diferença
entre os fariseus, porque nós vemos Jesus ensinar de uma forma diferente. Nós vemos Jesus ensinar com essa autoridade de Deus, né? A falar, a dar ordem e o Espírito obedecer. Isso aí. É um Jesus que liberta, não é um Jesus que escraviza. Essa é a diferença de Jesus para os doutores da lei. Porque ele não usa a lei, não usa a força dele, a autoridade dele de filho de Deus para escravizar. Ele usa a autoridade dele de Deus para libertar. E é isso que o Evangelho vem nos mostrar hoje, né? Que nós possamos reconhecer esse Jesus, que é um Jesus que na sua autoridade nos liberta. É um Jesus que na sua autoridade não nos expõe. E não deixa também aquele espírito expor aquele homem, não. É um Jesus que manda ele se calar e que expulsa daquele homem. E aí o Senhor nos ensina hoje nesse Evangelho como Jesus age, para que nós possamos aprender e possamos abrir os nossos olhos, né, ao nosso redor. Hoje nós podemos ver tantas pessoas falando de Deus, falando de Jesus, falando em nome de Deus, em nome de Jesus. E hoje o Senhor vem nos dizer como é que Jesus age. O Evangelho está nos ensinando hoje que Jesus age com autoridade e que Jesus age de forma libertadora, porque ele veio para isso, para nos libertar, para nos dar vida plena, para nos dar salvação. Que esse Espírito Santo nos ensine hoje a enxergar esse Jesus, que é um Jesus de libertação, é o Jesus de autoridade, mas uma autoridade que nos liberta. Que sejamos libertos hoje, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.